No ar, pela Rede Litoral de Televisão. Alô, comunidade. Apresentação, Ângelo Galardo. Olá você amigo, olá você minha amiga. Está começando mais uma edição do nosso Alô Comunidade. Alô Comunidade está começando por todas as redes sociais, também pelas redes, canais, televisão, parceiros. Alô Bento Gonçalves. Alô, Rádio TV Cidade, alô meus amigos de Flores da Cunha, TV Colônia, alô Rádio Tupanci FM, aqui de Xangri-Lá também, as nossas emissoras associadas, a exemplo de Arroio do Sal, grande abraço aí a Tupanci FM, nossa grande parceira, alô Sul TV, do município de Torres, meu amigo Lauro, aquele abraço pro Lauro também ligado com a gente, enfim, várias emissoras, junto com a Agrotur. A Agrotur, essa semana, nosso amigo do MIT, não é, que esteve casando no município de Xangri-Lá, um grande parceiro da gente, a TV Agrotur aqui com a gente. Bom, muitos assuntos interessantes no programa de hoje. Nós vamos desfilar aqui um show de atrações, entrevistas, bate-papo aqui no programa. Hoje vamos falar sobre coronavírus e esse problema que não é só marketing, como estão dizendo por aí não, hein? Situação realmente bem preocupante aqui mesmo na região do litoral norte do Rio Grande do Sul. Tudo isso e muito mais para você aqui no nosso programa Alô Comunidade, que está começando. Você já sabe, além das redes sociais, também pelo Face, você pode acompanhar logo depois, pelo WhatsApp, enfim, o nosso Alô Comunidade começando. Telefone de contato para você, amigo, amiga, aparecendo na sua telinha aí, ó. Tá aí o telefone, área 51 982 35 06 66. Está aparecendo aí na sua tela neste momento. 982 35 06 66. Pessoal aí da Serra e quer se comunicar mais facilmente, a área é a 54 981435513. Vou repetir, 981435513. Esse é o telefone para você que está aí a mil pelo Brasil. Vamos começando bem, já com a previsão do tempo. 40 graus temperatura, ontem, anteontem também, muito abafado. Que coisa séria, hein? Um marzão, hein, gente? O pessoal está tendo a oportunidade aí de aproveitar o mar também, não é? Vamos à previsão do tempo. Nesta sexta-feira, um sistema de alta pressão atmosférica vai predominar na região sul do país. E o tempo firme continua. A previsão para toda a região é de sol forte e nenhuma chuva. A umidade relativa do ar vai ficar muito baixa nas horas mais quentes do dia e chegar em níveis entre 13% e 20% no oeste do estado gaúcho. Nas demais áreas do centro-oeste da região, a umidade do ar deve ficar entre 21% e 30%. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal para não prejudicar a saúde humana é que a umidade no ar se mantenha acima dos 60%. A mínima em Porto Alegre nesta sexta-feira é de 22, muito calor na capital, com máxima de 36 graus. Em Curitiba, mínima de 24 e máxima de 29 graus. A região deve ter pouca ou nenhuma chuva nos próximos dias. Muito obrigado, a previsão do tempo aqui na nossa rede litoral de televisão. Puxa vida, com esse calorzão, repito mais uma vez, muita gente aproveitando. Daqui um pouquinho, doutor Eliseu Santos, aqui no programa, assuntos importantes. Doutor Eliseu Santos vai ter que responder algumas perguntas hoje, assim, daquelas... Ah, meu Deus do céu, muita gente com vontade de fazer perguntas para o doutor Eliseu. Tá chovendo, doutor, tá chovendo de perguntas para os nossos telespectadores, tá bom? Gente, coronavírus está aí, mas agora nós não vamos falar especificamente de coronavírus. Muita gente faz associações. O problema é o coronavírus. O problema é o governo do estado. O problema é o governo federal. O problema é isso, o problema é aquilo. Pois bem, nós trouxemos agora, vamos mostrar agora para vocês, uma matéria bem interessante com uma colega nossa de imprensa da BBC. E ela também faz um trabalho muito legal, falando sobre bolsas de valores. Nós queremos que você fique muito consciente desse trabalho
que a nossa repórter querida, que faz realmente tem uma atividade muito legal, vai mostrar para vocês. Ela também trabalha com a BBC News, que é a Camila Veras Mota. E ela está com a gente para falar sobre isso, Camila. A questão justamente desse nervosismo que nós estamos notando aí com relação à Bolsa de Valores, aos problemas aos bancos, ao petróleo. E é interessante trazer para o povo do nosso litoral norte gaúcho essa grande profissional, especialmente trazendo informações para a gente. O coronavírus tem gerado grande volatilidade nas bolsas de valores de todo o mundo. O Brasil acumula quedas sucessivas há pelo menos uma semana. O Ibovespa, principal referência da Bolsa Brasileira, fechou na sexta-feira abaixo da barreira psicológica dos 100 mil pontos. Esta segunda-feira foi ainda pior. O índice recuou 12% e fechou em 86 mil pontos. O coronavírus explica uma parte, mas o dia de caos nos mercados globais deve muito a um choque novo. O preço do petróleo despencou e foi negociado perto dos $30 o barril. Meu nome é Camila Veras Mota, da BBC News Brasil em São Paulo, e nesse vídeo vou resumir em 3 momentos o dia de pânico das bolsas de valores e explicar um pouco como isso pode chegar na economia real, como afeta a vida de quem não tem nada a ver com o mercado de ações. Na primeira meia hora do pregão desta segunda, o índice Ibovespa recuou mais de 10% e acionou o que é conhecido no mercado financeiro como Circuit Breaker, uma interrupção do pregão por 30 minutos para tentar conter aí volatilidades muito bruscas e atípicas do mercado. A última vez que isso aconteceu foi em 2017, no dia 18 de maio, quando veio a público um áudio entre o empresário da JBS, Joesley Batista, e o então presidente Michel Temer, e os investidores acharam que aquilo poderia ser o começo de mais uma profunda crise institucional no país. Desta vez, o pivô foi a queda de quase 30% no preço do barril de petróleo do tipo Brent no domingo. A cotação da commodity já vinha recuando desde o início do surto de coronavírus, diante da expectativa de uma menor demanda global, mas o imbróglio entre Rússia e Arábia Saudita derrubou o preço. O que aconteceu foi o seguinte: a Arábia Saudita é membro da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que reúne aí os maiores produtores da commodity e justamente por isso consegue de certa forma influenciar seu preço. Os membros da OPEP não raro combinam de segurar uma parte da produção para diminuir a oferta de petróleo e assim empurrar o preço para cima. A Rússia não é membro da OPEP, mas vinha trabalhando desde 2016 com a organização. Neste mês, entretanto, os sauditas ouviram o sonoro não dos russos quando pediram para que eles, mais uma vez, cortassem a produção na tentativa de elevar os preços do petróleo, afetados pelo efeito corona. Em retaliação, a Arábia Saudita deu início ao que está sendo visto como uma guerra de preços, vendendo a commodity com desconto e anunciando aumento na produção para tentar forçar a Rússia a negociar. A Arábia Saudita é o terceiro maior produtor de petróleo cru do mundo, com quase 10 milhões de barris por dia. De um lado, a queda no preço do petróleo é má notícia para as empresas petroleiras, que vão vender mais barato e, portanto, registrar receitas menores. Não por acaso, a ação da Petrobras recuou mais de 30% nesta segunda, diante da possibilidade de que a empresa lucre menos. As ações das petroleiras americanas também amargaram queda forte. Apesar de os Estados Unidos serem o maior produtor global de petróleo, as companhias do país têm hoje um nível alto de endividamento. As margens de lucro menores podem dificultar, por exemplo, que essas empresas tomem novos empréstimos, o que poderia colocar o próprio negócio em risco, como destacou o professor da Brown University, Jeff Cogan, em uma análise publicada no Washington Post. Por outro lado, o choque nos preços do petróleo pode ajudar a reduzir os preços de combustíveis, o que beneficiaria consumidores e reduziria os custos logísticos e de transporte. Mas nesse momento não dá para ser taxativo em relação ao reflexo dessa queda sobre os combustíveis, porque o câmbio é outra variável importante para a formação de preço. E como a gente sabe, o dólar vem em uma trajetória ascendente aqui no Brasil. O que me leva, aliás, ao segundo ponto. A cotação da moeda americana foi outro destaque negativo dessa segunda-feira, fechando a R$ 4,72. Mas o que o dólar tem a ver com tudo isso? O aumento da incerteza, via de regra, leva os investidores a procurarem mercados mais seguros. Aqui uma situação hipotética para tentar deixar isso mais claro. O estrangeiro que tem dinheiro na bolsa de valores, seja um investidor pessoa física ou institucional, um grande fundo de previdência, por exemplo, em um momento como esse, prefere abrir mão de uma possível rentabilidade maior que ele teria no mercado emergente para migrar para ativos mais seguros, como os títulos da dívida pública americana. Esse movimento leva à saída de dólares do país. Com uma oferta menor da moeda americana, o preço sobe. Isso vale também para os nossos vizinhos, Chile, Argentina, todos também afetados pela tendência de queda nos preços de commodities, que são uma fonte importante para a entrada de dólares no país. No caso do Brasil, há ainda um outro fator que empurra o dólar para cima: o ciclo de queda na taxa básica de juros. A lógica é a mesma.
Como os investidores não têm mais aquela rentabilidade garantida por uma Selic de 10%, 15%, como a que vigorou no país até pouco tempo, eles acabam migrando os recursos para outros mercados. E no meio desse cenário, a instabilidade política aqui no Brasil e os indicadores de atividade, como o PIB magro de 2019, também têm impacto negativo sobre o câmbio. Passemos então ao terceiro ponto em que voltamos ao grande gerador de incerteza dos últimos meses, o coronavírus. Houve notícias boas da China, que pelo segundo dia consecutivo não registrou nenhum caso novo fora do epicentro em Hubei. Esse é o indicativo de que as medidas severas tomadas na tentativa de conter a doença podem finalmente estar surtindo efeito. Por outro lado, a Itália vive o que foi definido por seu primeiro-ministro como seu momento mais sombrio. A doença tem se espalhado rapidamente no país, chegando a quase 10 mil pessoas. As medidas para tentar conter o coronavírus chegaram a provocar rebeliões em presídios italianos. Os motins aconteceram depois da divulgação de notícias de que os detentos não poderiam receber visitas e deixaram 6 mortos. No fim do dia, o governo estendeu a quarentena que até então vigorava em algumas regiões a todo o território italiano. E diante da disseminação global do vírus, os economistas ainda não conseguem ter uma noção mais clara do seu impacto sobre a economia. Quanto a China vai desacelerar? Como isso vai afetar a cadeia de produção de eletroeletrônicos? Vai gerar desabastecimento das indústrias que dependem aí dos importados chineses? A perda de fôlego da economia global pode ser forte o suficiente ao ponto de derrubar o faturamento das empresas e dificultar que muitas paguem suas dívidas, gerando a onda de falências, colocando países em recessão? É por causa de todas essas perguntas ainda sem resposta que a incerteza segue elevada e vem deixando o mercado nervoso. Alô Comunidade. Apresentação Ângelo Galardo. Muito bem, de volta com o nosso Alô Comunidade, agora com o doutor Eliseu, aqui ao meu lado, esse quadro que é muito bacana, um quadro fantástico, o direito ao alcance de todos aí, não é? Vamos à vinheta. E aí, doutor Eliseu, tudo bem com o senhor? Tranquilo? Tudo certinho, Ângelo. Mais uma vez, que prazer estar aqui contigo, hein? Sabe que a gente até estranha, quando demora muito tempo para tu nos chamar, a gente já fica preocupado. Na verdade, foi uma semana, né, que nós tivemos aí, foi uma quinta-feira, como nós estávamos também com a Ordem de Advogados do Brasil, e o programa aumentou o seu espaço aqui, ultrapassamos uma hora aí o doutor Eliseu ficou para quinta-feira. Quinta-feira ele falou. Tudo bom, doutor? Mais uma vez, tranquilo? Tudo certo, graças a Deus. Boa tarde aí, boa noite para todos os teus telespectadores. E a Antônia? A Antônia, o que eu vou dizer da Antônia, né, tia? É algo que veio para rejuvenescer, né, as nossas relações familiares, né, trazer à tona sentimentos que nós não sentíamos há muito tempo e fazer com que eu ache ali na frente novos incentivos, novas vontade de obter novos progressos, novas conquistas. É algo indescritível, Ângelo. Pois é. Doutor, essa semana nós tivemos aqui o doutor Flávio conversando com a gente e sim, me parece que a... Conversa de peso, né? Conversa de peso. Bota a conversa de peso em cima disso, né? A telespectadora, ela ficou um pouco de dúvida com relação à resposta do doutor Flávio. Então, 2 advogados é outro departamento, né? Porque me parece que existe alguma coisa anterior que o amigo poderá resolver nessa questão especificamente. Uma professora aposentada praticamente, não é? Ou se já aposentada, não sei se está aposentada, mas ela levou a vida toda dela para comprar um apartamento. Sim. E o apartamento fica bem localizado no centro de Capão da Canoa, enfim. Só que na hora de pagar, em função até das condições financeiras que atravessam o magistério estadual, ela não tem dinheiro para pagar tudo. Não, então, em parte, sim. E ela está nessa situação, está nessa condição difícil. Eu gostaria que o senhor respondesse para ela também, doutor, já que o doutor Flávio respondeu, mas não foi totalmente, digamos assim, objetivou totalmente essa resposta, sim, ao contento da telespectadora. Tá, perfeito então. Vou tentar elucidar, então, tirar essa dúvida da tua telespectadora, né? Até porque é um ramo que eu atuo desde 2009. Exatamente. Né? E o que acontece? Nós temos no nosso litoral aqui uma característica muito forte, que é a questão de compra e venda de imóveis.
E, infelizmente, junto com essas negociações, vem aquele chamado contrato de gaveta, né, Ângelo? Porque algumas pessoas compram para ser uso próprio, uso da sua família. Outros compram a título de investimento. Que bom que investem, né? Porque isso fomenta o nosso mercado. Mas, ao mesmo tempo, gera uma certa insegurança jurídica. Porque as pessoas, elas pactuam um contrato, elas efetuam os pagamentos, e quando chega lá no final, elas se deparam com a escritura definitiva. Elas precisam, além de ser posseiras, elas querem ser proprietárias. E só a escritura que dá o título definitivo. E aí essa senhora encontra agora, depois de quitado o seu apartamento, ela não tem dívida nenhuma, provavelmente por ser uma funcionária pública estadual. As pessoas são muito, não que as outras não sejam, mas elas prezam muito pelo seu nome, né? Com certeza esse apartamento não tem nenhuma dívida. Mas, infelizmente, ela não consegue escriturar, porque ela chega lá no órgão municipal, se depara com ITBI, alto, imposto de transmissão. Sem esse imposto, ela não consegue ir no cartório e fazer a escritura, que vai gerar um baita de um valor também. Depois ela vai chegar no cartório de registro de imóveis, ali do lado da prefeitura, e vai ter mais uma taxa que é a escrituração definitiva, que é gravar na matrícula que ela é a proprietária. Então nós temos 3 estágios. Nós temos ITBI, nós temos lavratura da escritura e nós temos o registro. Então o que eu aconselho para a tua telespectadora? Tá? É uma questão de segurança. Se ela não consegue hoje, por questões financeiras, fazer a escritura definitiva, fazer o registro, talvez ela já tenha escriturado, mas talvez ela não tenha levado a registro. Mas que ela pegue então essa escritura, vá no registro e tente fazer a averbação. Ela vai averbar a compra deste imóvel na matrícula. Ela vai dizer lá na matrícula que este imóvel foi adquirido pela fulana de tal, na data tal. Não é o registro definitivo, mas fica averbado. Se futuramente quiserem, por algum motivo, usar este imóvel para fazer uma venda, qualquer outra situação que envolva este imóvel, vai estar lá gravado, porque eu vou precisar tirar uma matrícula atualizada e uma negativa de ônus, ações, rei persecutória. E eu vou me deparar com um apontamento lá na matrícula. Opa, este imóvel eu não posso comprar, não posso comercializar. Já está averbado um contrato de compra e venda, uma promessa de compra e venda. Tem custo, óbvio, mas muito menor que uma escritura definitiva. Olha só que ideia, hein? Muito bom mesmo, doutor. É uma saída. É uma saída, sem dúvida alguma, aí para a nossa telespectadora que está ligada com a gente. Doutor, mais uma questão que foi colocada também no último programa e, lamentavelmente, não teve uma evolução. Tá? Por questões de vergonha, esta funcionária pública aqui no município de Capão da Canoa, ela não registrou a ocorrência na Polícia Civil. Ela está sendo assediada por um chefe, não é? Um coordenador, digamos, acima dela. Não é? E o que fazer nesse momento? Ela não conversou com o marido e ela entrou em contato com a gente porque realmente ela está muito chateada e como ela é concursada, piora ainda, como ela não é concursada, piora ainda a sua situação. Ângelo, ela não sendo concursada, tem a questão da estabilidade, né? Que é um pouco prejudicada. E essa questão hierárquica, né? O assédio é exatamente isso, né? Quando existe essa situação hierárquica, vem alguém com uma posição superior a ela, e aí se usa desta suposta posição para fazer um assédio, tanto moral, um assédio psicológico, um assédio sexual. E ela se sente, muitas vezes, inclinada a ceder em função do seu emprego, necessita daquele emprego. Mas você, mulher, não se sinta assim, né? Não se sinta assim, procure o seu direito, reclame, né? Eu acho até que, em se tratando de um órgão público, né, Ângelo, vai ter toda aquela questão protecionista, né? Um órgão tentando sempre botar panos quentes, quem sabe não foi assim, quem sabe foi mal interpretado, né? Cabe a ela, então, né, assumir essa postura submissa, que eu não concordo, não me entendam mal, não concordo, mas na tentativa de talvez de preservar o seu cargo, o seu salário, que já faz parte da renda familiar,
Mas aí sim, ela não deve abrir mão da sua posição enquanto mulher, do seu direito, e pleitear, por que não, a troca. Sai deste órgão, sai dessa repartição, desta divisão e consegue uma outra, né? Conversa com uma outra, olha, está acontecendo um problema, não estou me adaptando por isso, por aquilo. Tenta ali internamente tentar contornar, né? Para que esse problema não seja levado a autoridades, não seja levado à delegacia de polícia. Isso vai gerar, sim, se ela quiser jogar no ventilador, como a gente diz, vai gerar um processo tanto administrativo quanto crime, né? Cabe a ela saber até onde ela quer ir com esse problema, porque consequências a gente sabe, tem, né? Tem consequências para tudo que a gente faz na vida. Doutor Eliseu Santos aqui com a gente, sempre traduzindo esse sentimento aí dos nossos telespectadores. Você pode fazer perguntas, você pode colocar essas perguntas à disposição aí já no nosso telefone 982350666, aqui pela Rede Litoral de Televisão, Canal 6. Doutor Eliseu, é interessante sempre lembrar aos nossos telespectadores, aqui na OAB também o pessoal tem as comissões diversas, que aliás participam com a gente aqui. São 16 comissões hoje, em pleno funcionamento. E a comissão, até eu ia pedir uma oportunidade para colocar, né, no ar, a questão de sexta-feira passada, na Câmara de Vereadores, teve um encontro, Ângelo, eu estava lá, um encontro fantástico. Dentro da comissão da Mulher Advogada tem o MAN, Projeto MAN, da doutora Simone Couto, Janai Santos, né, a doutora Daniela da Rosa. E elas fizeram um evento que durou a tarde inteira, das 13h30, em torno de 16h30 a 17 horas. Fantástico. Você que pôde ir até lá ou que não pôde, tente se colocar a par deste projeto maravilhoso, Mulheres Ajudando Mulheres. Você, mulher que é vítima de violência doméstica, qualquer tipo de violência, né? Porque violência, não é, nós estamos em 2020, não é mais admissível as pessoas serem violentas umas com as outras, né? E a violência, ela pode ser física, moral e financeira. Isso foi colocado, diversos assuntos lá na Câmara de Vereadores, foram abordados diversos temas, e eu quero parabenizar todas as pessoas que foram envolvidas, todas que se envolveram, se engajaram nessa causa. As mulheres que são vítimas, que procuram, estão ali desesperadas, não sabem muito bem o que fazer, delegacia de polícia. E a própria delegacia de polícia tem o contato dessas mulheres advogadas envolvidas nesse projeto, já entram em contato com elas. Tem lá também na CAP, alguma coisa assim, me perdoe o termo. Aqui, no CRES, exatamente. Um dia por semana, uma advogada faz plantão lá, para que essas mulheres possam ir até lá, relatarem os seus problemas e a gente poder ajudar. Inclusive, mulheres ajudando mulheres, mas que o doutor Tiago faz parte. Doutor Tiago Soares está lá, fazendo parte, representando muito bem, né? Porque a gente sabe que a vítima, ela procura e ela precisa de amparo. Mas a gente não sabe também o que passa na cabeça do agressor, né? E o doutor Tiago está lá para ajudar o agressor também, para resolver o conflito. Doutor, uma questão agora que eu faço a pergunta para o senhor, a colocação, pena que nós não tenhamos aqui as imagens para mostrar para os nossos telespectadores, mas indo pela Rota do Sol, em direção a Caxias, Farroupilha, aquela região, nós temos ali, as estradas não têm acostamento. Esta é a verdade, não existe acostamento. Se acontecer algum acidente, alguma coisa, lamentavelmente não tem acostamento. E algumas prefeituras, como é o caso da prefeitura de Itati, parabenizamos aqui o prefeito, teve a coragem, embora exista uma parceria, não é, entre o município e o estado, mas o município não pode atuar na estrada, embora uma rodovia estadual, na né? sua rodovia estadual, embora pertencendo ao município, como é o caso de Itati. E o prefeito de Itati, o que foi que fez? Fez uma limpeza do meio-fio e deu condições dos dois lados para que os veículos que passam na Estrada do Mar, possam estacionar. Aliás, perdão, na Rota do Sol, possam estacionar. Na Estrada do Mar, nós temos também alguma parte da Estrada do Mar também que tem essa dificuldade. Bastante. Bastante. Um percurso bem grande. Bem grande. Então,
o que fazer nesse momento? O prefeito está certo, está errado, tomou uma atitude correta, embora tenha sido chamada a sua atenção pelo Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, que particularmente, desculpe, com toda, mas eu não entendo muitas vezes algumas ações do DAIA, como é o caso aqui da Van, por exemplo, dificultando muito a vinda da Van para cá, embora com os projetos em mãos. Então eu não entendo, está certo, não está certo, tomou a atitude correta o prefeito? Eu não tenho dúvida, Ângelo, não tenho dúvida que ele tomou uma atitude mais do que correta, porque tu imagina um acidente onde já tenha caído à noite, né, com chuva, Rota do Sol com chuva é um perigo. Se as pessoas não tiverem um recuo que caiba de no mínimo 3 metros, né, para que caiba o seu veículo estacionado, e ainda tomar todas as precauções, um galho, um sinalizador, o pisca-alerta, o triângulo, e mesmo assim ainda é suscetível de um acidente. Se for logo na saída de uma curva, por exemplo, mesmo que ela recue, ela está arriscando. Quantos e quantos casos nós já temos nesse sentido, né, de acidentes que ocorreram, pessoas que estavam com o carro danificado. Eu acho que o prefeito, parabenizo o prefeito pela coragem do prefeito de ter tomado essa iniciativa. Ele não mexeu estruturalmente. Ele fez o que todo prefeito deve fazer, manter limpo a sua área de transição, né? Aquela parte que pertence ao seu município. Na Estrada do Mar, quantas vezes nós já ouvimos falar de ciclistas que foram jogados mato adentro, inclusive óbitos, né? Então eu acho que ele agiu correto, né? Lamento que um órgão como o DAIR, né, um departamento estadual como o DAIR, recrimine uma ação de limpeza numa encosta. Né, uma encosta que só vai facilitar e evitar acidentes, que normalmente nesses acidentes sempre existe óbitos. E o que a gente menos quer é que pessoas inocentes morram por causa do descaso, né, imprudência. É lamentável, profundamente lamentável. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Doutor, sempre importante aqui nos nosso bate-papo aqui da nossa Rede Litoral de Televisão, e até a semana que vem com mais um Alô Comunidade. Eu que agradeço. Puxa vida, agradeço demais, fico honrado com o convite, e sempre que precisar vou estar aqui para ajudar o teu telespectador a sanar qualquer dúvida. Se eu não puder, como já tinha te colocado, na semana seguinte a gente traz as soluções. Alô Comunidade volta em seguidinha. Alô Comunidade. Apresentação Ângelo Galardo. É nesse que eu vou, que é mais prático e seguro. Lá tem tudo que eu procuro, comodidade pra toda a família. Shopping das Águas, você encontra as melhores lojas, calçado e confecção, tem moda e praça de alimentação. Shopping das Águas, Shopping das Águas, é nesse que eu vou, que é mais prático e seguro. Lá tem tudo que eu procuro, comodidade pra toda a família. Shopping das Águas, Shopping das Águas, Shopping das Águas. Shopping das Águas, o único que funciona o ano inteiro. Lojas de fábrica, Capão da Canoa. Entre a Serra e o Litoral, conheça o Restaurante Mirador. Restaurante Mirador, localizado na Serra do Pinto, em Itati. O melhor da gastronomia serrana você vai encontrar no Mirador. Amplo estacionamento, atendimento personalizado. Um local perfeito para você desfrutar de iguarias e um lindo visual. Traga sua família para o Restaurante Mirador, Rota do Sol, Serra do Pinto, em Itati. Vem pra cá, estamos aguardando você.
Tecnolar, a maior loja de ferramentas do Vale dos Sinos, agora em Capão da Canoa. São mais de 25 mil itens, peças originais e ferramentas profissionais para oficinas de manutenção, de máquinas de lavar, refrigeração, peças e acessórios para eletros, ferramentas, ferragens, produtos para jardinagem, completa linha de peças, acessórios e ferramentas para instalação e manutenção de ar-condicionado, produtos gerais e muito mais. Confira tudo em tecnolar.com.br. Tecnolar na RS 407, número 1734, bem em frente a daqui. Fone 51 34 16 30 08, Capão da Canoa. Don't need a million reasons to smile without a reason. I've got one, will you stay? And it's always the perfect season to never stop believing love works in mysterious ways. It's raining in the desert, I heard it on the news. The sun won't even shine no more since I'm not there with you. I pick you up with flowers, roses red or blue, a mattress and a table just for two. A table just for two. It's only me and you. I'll stay here forever, I promise that it's true. A table just for two. It's only me and you. I could make you breakfast and you could be my muse.
Alô Comunidade. Apresentação Ângelo Galardo. Muito bem, de volta com o nosso Alô Comunidade aqui pela Rede Litoral de Televisão e mais 28 emissoras. Também a TV Vale do Gravataí, aquele abraço ao pessoal de Gravataí, ligados com a gente, muito obrigado. A Sul TV aí em Torres, na mais bela praia do litoral norte do Rio Grande do Sul. A Onda Sul, aqui também FM, reproduzindo o nosso Alô Comunidade. Notícias da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, o que aconteceu, o que está acontecendo, para mostrar aí para os nossos telespectadores. Na última sexta-feira, a Emater, Ascar e Comissão da Mulher Advogada da OAB realizaram um evento para comemorar o Dia Internacional da Mulher. O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, Câmara Municipal, Sicredi, Fonsaptama e Super da Praia e ocorreu no plenário do prédio do Legislativo Caponense. A Secretaria de Assistência Social e Inclusão Social também esteve representada neste ato. Foi apresentado o projeto MAN, Mulheres Ajudando Mulheres, que vem sendo desenvolvido pela Comissão da Mulher Advogada. O projeto conta com o apoio de diversas parcerias em diversas áreas, com o objetivo de acolher e informar os direitos das mulheres que sofrem violência doméstica. Foram apresentados também dados sobre as mulheres vítimas de violência doméstica. O prefeito de Capão da Canoa, Amaury Magno Germano, afirma que o executivo está realizando uma série de ações para a valorização e reconhecimento da mulher. A Prefeitura Municipal de Capão da Canoa altera o formato de transporte na área da saúde. Desde a última semana, pacientes são buscados desde Curumim e têm opções de retorno após as consultas e exames ampliados. Desde o início do mês, o município de Capão, através da Secretaria Municipal da Saúde, alterou o formato do transporte de pacientes que vão a Porto Alegre a fim de realizarem consultas e exames na área de saúde. Após firmar contrato com a Unesul, os usuários do SUS têm mais opções de ida e de volta, pois são buscados desde os distritos, passando por diferentes pontos da cidade, e também há diversas opções de horários de retorno em diferentes horários do dia. O prefeito de Capão da Canoa afirma que é uma inovação importante que irá e já está transformando a realidade da saúde do município de Capão. E o executivo realiza reunião com o grupo de artesãos do município. Um dos objetivos é justamente a união das forças para dar continuidade nas CRAs e CREAs ao trabalho de artesanato como forma de fortalecer e resgatar vínculos. O prefeito de Capão, Amaury Magno Germano, e a secretária de Assistência e Inclusão Social, Maria Elisete Machado Germano, receberam artesãos do município para uma reunião. O encontro aconteceu na manhã da última quinta-feira, no gabinete do prefeito. Na oportunidade, as artesãs apresentaram demandas ao executivo, bem como o executivo propôs parcerias. Um dos objetivos foi a união de forças para dar continuidade nos CRAs e CREAs ao trabalho de artesanato, como forma ainda de fortalecer e resgatar vínculos. Amaury Magno Germano, prefeito municipal, afirma que um dos objetivos da gestão é fomentar e qualificar o artesanato local. A Rede Litoral de Televisão, a exemplo de várias pessoas da comunidade e até a própria Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, estão apoiando o nosso querido Paulo Guedes, em função de um AVC hemorrágico que esteve no começo deste ano. Durante todo esse tempo, muitas dificuldades, muitos problemas, tem passado o Paulo Guedes com relação a medicamentos e as despesas, é claro, para todos que sabem, não é fácil. Agora, esta campanha, todas as riquezas do mundo não valem um bom amigo. A campanha de mãos dadas com o Paulo Guedes. Teremos então um brechó na Praça Boianovski, dia 14 de março. Atenção, não percam. 14 de março, das 10 da manhã até às 6 da tarde. Participe você também. Apoio Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, Rede Litoral de Televisão. Dia 14 de março, das 10 da manhã até às 6 da tarde, campanha de mãos dadas com o Paulo Guedes. E o município de Capão da Canoa contou em 2017 com o lançamento da Rede Simples, a inauguração da Sala do Empreendedor e a instalação do escritório regional da Junta Comercial. E na tarde da última quinta-feira,
O Comitê do Empreendedor de Capão realizou uma reunião a fim de tratar assuntos relacionados ao desenvolvimento e ao empreendedorismo no município. O encontro ocorreu na Sala dos Conselhos do município, localizado no 4º andar do Centro Administrativo. O prefeito de Capão, Amaury Magno Germano, afirma que o executivo está focado em ações a fim de fomentar este empreendedorismo. Tivemos grandes novidades nesse âmbito, em foco no desenvolvimento do pequeno e médio empresário, buscando parcerias a fim de realizar estas ações, analisa o prefeito. Já Luciano Flores, secretário de Cidadania, Trabalho e Ação Comunitária, diz que a redução do tempo do trâmite de documentos e a redução de burocracia a partir da modernização da gestão municipal foram uma marca dos últimos anos. Ações em conjunto com o governo do estado e outras entidades também estão aí demonstrando que o sistema S realmente estão sendo essenciais a fim de alcançar os índices positivos, diz o secretário Luciano Flores. É importante lembrar para o telespectador que a Sala do Empreendedor é um espaço que a Prefeitura possui para atendimento aos empreendedores deste município. Tem como objetivo incentivar a legalização de negócios informais que se enquadrem nos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 123/6, também conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. E a Prefeitura Municipal de Capão da Canoa irá reformar a brinquedoteca. O espaço une a brincadeira ao processo de aprendizagem e formação cultural das crianças. Na manhã desta quarta-feira, o prefeito de Capão da Canoa, Amaury Magno Germano, assinou o termo para início da obra na Brinquedoteca Municipal de Capão, inaugurada no dia 3 de julho de 2012. O espaço está localizado no Espaço Fênix, Centro de Aprendizagem na Praia do Barco. O local dispõe de brinquedos, jogos, dinâmicas e muitos outros atrativos para as crianças do município, sendo de fundamental importância porque une a brincadeira ao processo de aprendizagem e à formação cultural. A brinquedoteca é um espaço preparado para estimular as crianças a brincarem, possibilitando o acesso a uma grande variedade de brinquedos dentro de um ambiente apropriado, especialmente lúdico. E é um lugar onde tudo convida a explorar e sentir e experimentar também, além da própria fantasia. O intuito da gestão é oferecer um local que vai contribuir neste espaço à aprendizagem e ao convívio, bom convívio das crianças. Alô Comunidade, apresentação Ângelo Galardo. Quero mandar um grande abraço à nossa grande Índia, que responde aí pela CAP, mostrando pra gente nesse vídeo, agora para os nossos telespectadores, como estão as obras crescendo, evoluindo, essa nossa CAP aqui em Capão da Canoa. Vamos a esse áudio e a esse vídeo aí que a Índia fez pra gente. Acompanhe. Vem porque vou filmar, isso aqui é a obra, o chão já está quase pronto, quer sair na foto? Quer sair no filme? Essa toda a extensão da CAP, toda a área, está sendo feita churrasqueira, para a gente fazer o churrasco, para inaugurar, né? É enorme. Quantos metros quadrados tem, Silon? Vai dar 242 metros. Obra construída? 242 metros. 242 metros de área construída no térreo, né? Que vai ser o primeiro piso, vai ter o segundo piso, né? E aí, o segundo piso dá mais 180. Mais 180 metros quadrados no segundo piso, né? Agora da escada. Vai ter uma escada para a gente poder se organizar para subir, né? Agora já está no contrapiso praticamente. Vai ser feito todo o contrapiso, né? Aqui do lado tem um galpão aqui do Avenida Futebol Clube, ficando bem perto das escolas. Uma área bem privilegiada aqui do bairro São Jorge, né? Rua da PAI. Vamos mostrar o prédio da PAI aqui.
Então, assim, ó, 3 entidades na Rua da Pai. Não posso continuar mostrando. Vou mostrar só a obra aqui, porque lá fora o negócio tá feio. Tem o lixão na altura de um prédio, que o município já mandou fazer um monte, 2 montes. Depois eles vêm retirar. Quando não se sabe, mas já estão amontoando lá. Ok? Parabéns, Índia, pelo seu trabalho. Na próxima semana, aqui com a gente na rede Litoral de Televisão. Bom, nós vamos falar agora sobre o nosso banho de mar. Nosso banho de mar é uma maravilha, o pessoal está aproveitando. Mas o que seria da gente se não fossem também os nossos salva-vidas, guarda-vidas, como queiram, não é mesmo? Pois esta matéria que nós vamos mostrar agora é uma matéria bem interessante. É uma matéria que fala sobre um menino, uma criança autista, não é? E a sua mamãe. A mãe é a Isabel Ferrari, ela que é jornalista, e fez esta imagem mostrando aí nesse cenário tão bonito da nossa região do litoral norte gaúcho, a relação de mãe e de filho autista com os nossos guarda-vidas. A voz da nossa excelente Zete Padilha. Vejam só. Dias de verão, calor, céu azul e com amigos que não me conhecem. Todos os dias que levo meu filho para perto do mar, sei que tenho companheiros fiéis. E eles não sabem meu nome, nem do meu filho. Não sei se eles têm família, provavelmente muitos têm filhos, esposa, mãe, são tios, padrinhos e sabem bem o que um filho vale pra gente. Um filho, para qualquer mãe, vale tudo, ou muito mais. Queremos que sejam felizes, alegres e livres. E ouso dizer que a maior alegria para o meu filho é tomar banho de mar. Porque é na água que ele pode andar livre, brincar como todas as crianças e mostrar que ele consegue, que tem sim habilidades. Porque Pedro é autista. E para uma criança assim, correr livre é fortalecedor e muito importante. Quem entende que é capaz, desenvolve a autoestima e vai longe. Mas uma criança autista não consegue avaliar muito bem o perigo. E como explicar que aquele banho e aquela água quentinha podem ser perigosos? Ensinei a ele que perto das casinhas vermelhas eu tenho um amigo que me ajuda a cuidar dele. São meus companheiros que compartilham comigo a responsabilidade de supervisionar uma brincadeira. Eles não sabem, mas eu e eles somos sim uma equipe naquele momento. E quer coisa mais bonita do que em tempos de pessoas egoístas que só olham para si, existir gente que só presta atenção nos outros? Ficam ali, anonimamente, cuidando dos nossos filhos, dos nossos pais, avós, observando nossos movimentos sem alarde, até a hora necessária. Um guarda-vidas está pronto para pular num monte de areia a qualquer momento, com uma boia na mão e um coração grande. Assim, podem impedir que um filho, um familiar querido, saia de casa e não volte mais. Pedrinho tem 9 anos, mas ainda não consegue conversar com outros meninos. Mas ele tem a água, e ela sempre o acolhe. Abraça seus sonhos de criança, que quer apenas achar um jeito de brincar. Eu divirto-me junto e criei 1000 estratégias para driblar o perigo. Levo o guri de camiseta para ter mais um ponto para puxar ele para perto. Tudo para deixá-lo livre e, ao mesmo tempo, seguro. Quero que ele tenha autonomia, que é uma conquista difícil para todas as famílias de crianças autistas. Se der tudo certo no mar, tenho certeza que vai dar tudo certo em terra firme também. E para isso, confio nos meus parceiros lá na guarita, que, sem saber, fazem parte da nossa grande conquista, de conseguir brincar juntos. Obrigada. Em nome de todas as mães, vocês são os nossos anjos do mar.
Alô Comunidade. Apresentação Ângelo Galardo. De volta com o nosso Alô Comunidade aqui pela Rede Litoral de Televisão. A produção nos passa agora o prazo da biometria, viu? O prazo de recadastramento. É importante que você, telespectador, acompanhe muito bem. O prazo da biometria em Capão da Canoa terminou dia 11 de março. Assim como em outros 21 municípios do estado. E para quem não conseguiu fazer por motivos diversos, o cartório eleitoral informa que esses eleitores que tiveram os títulos cancelados podem regularizar a situação até o dia 6 de maio. Segundo o chefe do cartório eleitoral de Capão da Canoa e Xangri-Lá, nosso amigo Guilherme Becker, as pessoas que não conseguiram fazer a biometria devem procurar atendimento no cartório eleitoral a partir da semana que vem, a fim de regularizar o título que, com falta da biometria, foi cancelado. É muito importante que as pessoas tenham essa noção, não é? Que não deixem para a última hora também agora, né? Poxa vida, até o dia 6 de maio. Então aproveite. Durante esse tempo todo aí tivemos uma lotação, pessoal realmente em peso. Deixaram para a última hora, não é? Aqui pela Rede Litoral de Televisão, muito obrigado a todos vocês que estão com a gente. Agradecemos mais uma vez aos nossos telespectadores. Mais notícias, sempre às 21 horas, com reprises, ao vivo, né? 21 horas e reprises às 7 horas da manhã, ao meio-dia e também à meia-noite. Um abraço e até a próxima edição. Alô Comunidade. Apresentação Ângelo Galardo.